versículo 23, mas nós meditaremos hoje do versículo 18 até o versículo 23. Por isso, também eu, estou lendo o versículo 15 de Efésios 1, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Então, Paulo, primeiramente, ele era grato, porque a fé que os efésios tiveram em Cristo Jesus levou-os a amar uns aos outros, né? E a ter uma verdadeira fé. A conversão deles os levaram a ter uma verdadeira fé e a amar uns aos outros, e Paulo era grato por isso. Então, Paulo primeiramente agradeceu a Deus pelo que Deus havia feito na vida deles, mas Paulo também pede o quê? Fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, Paulo agradeceu pelo que Deus havia feito, mas ao mesmo tempo pediu a Deus que pudesse mostrar a eles, que eles pudessem enxergar o quanto eles eram abençoados. Enxergar a escolha, a eleição, a predestinação, a redenção que tiveram em Cristo Jesus, a santificação por meio do Espírito, e a certeza de que eles de fato eram filhos de Deus. Então Paulo pede a Deus, olha, que o Senhor possa dar a eles esse conhecimento. E como é que esse conhecimento viria? Né? Como é que eles teriam exatamente essa noção? Aí Paulo vai agora tratar do versículo 18 e seguintes. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ressuscitou, o qual exerceu em Cristo, né? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Quando eu estava meditando nesse texto para falar com os irmãos, eu me lembrei de uma vez, quando eu tinha acho que uns 6 a 8 anos, uma noite meu pai foi levar a gente na Alô Brasil de brinquedos. Naquela época tinha um supermercado chamado Alô Brasil, e esse supermercado tinha uma loja que era só de brinquedos. E ficava ali, perto da Praça das Mães, acho que na Praça das Mães ali, né, na Anhanguera, né? Isso mesmo, na Anhanguera com a República do Líbano, né? E eu fui muito feliz. Eu gostava muito de Lego, aquele joguinho de montar, né, peças. Demais. Eu tinha uns 20 Lego daqueles que meu pai ia comprando e eu ia juntando peças. Eu tinha uma caixa gigante com um monte daquelas peças e eu ia montando. Amava aquilo. Para mim era tudo de bom. Só que tinha um Lego que era um castelo gigantesco. Esse era o maior Lego que tinha. E eu sabia que tinha lá. E eu fui com essa intenção. Eu já fui tentando dobrar meus pais, porque eu queria aquele Lego. Era o maior que tinha. Pensa, eu era colecionador, tinha uma caixa gigantesca. Só esse Lego que eu queria dava quase os 20 Legos que eu tinha. E chegando lá, meu pai falou assim, pode escolher o seu brinquedo. Eu falei assim, eu quero esse. Meu pai olhou, não me esqueço, na época era 800, eu não lembro se era cruzado, assim, eu não lembro, mas eu lembro do número, era 800.
Eu falo, eu quero esse. Meu pai falou, não, esse é muito caro. Esse eu não te dou, mas eu te dou aquele lá, que na época era um helicóptero de controle remoto, que ele voava mesmo. Para vocês terem noção, o helicóptero que voava e tudo direitinho, era a metade do preço do Lego. Eu falei, não, eu quero Lego, quero Lego. E meu pai disse, não, é muito caro, meu filho, não vou, tem condições. O outro é a metade do preço, é bom, todo mundo está querendo isso e tudo. Mas ele falou, não, para mim só serve se for o Lego. Não, o Lego não tem jeito. Não, eu só quero o Lego. Eu falei assim, ó, se for querer só o Lego, nós vamos embora para casa. Eu falei, então vamos para casa. Eu achei que meu pai não ia fazer isso. E ele falou, então vamos para casa. Aí ele saiu da loja. Eu falei, não, pai, mas não, vamos embora para casa. E nós viemos embora. E eu vim sem o Lego e sem o helicóptero. Mas por que eu estava lembrando disso, né? E enquanto estava preparando? É porque muitas vezes nós temos essa atitude na vida e nós não identificamos, nós somos incapazes de perceber então as bênçãos do Senhor para nós e deixamos de aproveitar as bênçãos do Senhor para nós por causa da nossa vontade que nós colocamos acima de tudo. E aqui nesse texto nós vamos ver que Paulo pede a Deus que ilumine os nossos olhos para a gente entender algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, é saber qual é a esperança pela qual Deus nos chamou, ou para que Deus nos chamou. Ele vai falar também para a gente entender qual que é a riqueza da herança que nós temos e qual é a grandeza do poder de Deus para as nossas vidas. Então aí no versículo 18, quando ele fala para que a gente saiba qual é a esperança do seu chamamento, aqui nós precisamos identificar duas coisas. A primeira que ele fala é sobre a segurança da nossa salvação. Olha, saber qual é a esperança do seu chamamento. O que está lá na frente? O que eu espero? Deus me chamou para um dia eu ter a salvação por completo. Já ensinei muito para a igreja, salvação em 3 P's. Ele já me salvou da penalidade, está me salvando do poder do pecado e vai me salvar da presença do pecado. Nós teremos então uma salvação completa. Então, quando Paulo fala aqui, para que a gente tenha saiba qual que é a esperança do nosso chamamento, é que a gente saiba, olha, eu posso esperar que um dia eu estarei com ele, e isso é certo, isso é certo. Então, irmãos, houve um tempo em que nós vivíamos sem esperança. No capítulo 2, versículo 12, Paulo vai falar assim, os gentios, nós, todos gentios, nós não somos judeus, não sabíamos dessa esperança, não sabíamos dessas promessas, então todos nós andávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Mas o dia que o evangelho chegou para nós, nós passamos a ter essa esperança. E como Pedro nos ensina na primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz que Deus nos chamou segundo a sua muita misericórdia e nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, preste atenção. Alguém que não tem Jesus na sua vida, ele não tem esperança. Ah, pastor, tem muita gente que tem. Sim, ele espera por um monte de coisas, mas são coisas vãs. É interessante quando a gente vai em um velório de gente crente no Senhor Jesus e de gente que não é crente no Senhor Jesus. Geralmente, nós vemos choro em todos os velórios. Mas naquele que as pessoas são crentes no Senhor Jesus, é um choro de saudade, mas não de desespero. Mas quando nós vamos para um velório onde as pessoas não têm Cristo, é desesperançoso, é desesperador, porque essas pessoas morrem sem Cristo e elas não têm esperança. E é isso que demonstram nesse dia. Mas nós temos, porque conforme eu disse, mostrei para vocês, 1 Pedro 1,3, Deus nos regenerou para que a gente tivesse essa esperança viva em nós. Só que muitas vezes a gente perde isso de vista.
E nós começamos a focar não nessa esperança que temos, a certeza de salvação, mas começamos a nos desesperar porque a gente coloca os nossos olhos aqui nas coisas terrenas. Aí a gente fica doente, a gente, meu Deus, será que eu vou morrer? Mas se eu morrer, eu estarei com Cristo no mesmo momento. Lembra do que Jesus falou para o ladrão lá na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí eu fico desesperançoso com um monte de coisas e esqueço que a minha chegada no paraíso ela é segura. Lembra que Jesus não deixa nenhum sequer se perder. Muitas vezes a gente coloca a nossa esperança nos nossos bens aqui na terra. Aí você precisa lembrar daquele proprietário lá de Lucas 12 que derrubou os seus celeiros, construiu outro maior, que preocupava com os afazeres do dia a dia, construiu celeiros maiores, colocou toda a sua colheita lá, deitou e disse, agora arregala-te, fica tranquilo, você está tranquilo com toda essa provisão que você tem, você pode viver tranquilo. E o que Lucas diz? Jesus ensinando, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para que serve? Às vezes nós focamos nas coisas aqui e esquecemos no principal. E esse principal, meus irmãos, nós já temos. O Senhor Jesus conquistou para nós. Nós não podemos perder isso de vista. É por isso que Paulo fala, pede a Deus que Ele ilumine os olhos do nosso coração, para a gente saber qual é a esperança da nossa salvação. Agora, Ele nos chamou para essa salvação, mas ainda nós não a temos por completo, certo? A penalidade nós já estamos livres, mas do poder do pecado nós estamos sendo libertos. Então, nesta caminhada, até a nossa chegada, Deus nos chamou para um propósito, para caminhar. Então, quando ele fala da esperança do seu chamamento, ele está falando não só do que nós teremos lá na frente, mas também de como nós caminharemos até lá. Ele está falando do propósito para o qual Deus nos chamou. Então, se eu sou crente, eu preciso entender que a minha caminhada agora aqui tem que ser o Senhor. Paulo diz, olha, para mim o morrer é lucro. Porque se eu morro agora, eu estou com o Senhor nos céus. Mas o meu viver é Cristo. Então veja bem, aqui nós temos essa esperança, entender a esperança do nosso chamado. Que enquanto eu estou caminhando aqui, eu preciso caminhar por Cristo, em Cristo. Porque no dia que eu morrer, eu estarei com Ele. É isso que Paulo vai nos dizer. E aqui, meus irmãos, é muito importante nós pensarmos a respeito do nosso propósito aqui nessa terra. Porque às vezes, se nós acharmos que o nosso propósito é simplesmente trabalhar e colocar o de comer dentro de casa, e depois vir para a igreja no domingo, isso é muito frustrante. É muito frustrante. Porque o trabalho, ele nos cansa, ele nos afadiga. E tem hora que não dá nem vontade de vir para a igreja tão cansado que a gente está. Mas o nosso propósito aqui nessa terra é muito maior do que isso. O nosso propósito aqui, primeiramente, é testemunhar de Cristo Jesus em qualquer circunstância, em todos os lugares. O nosso propósito maior aqui na terra é viver por Cristo, é demonstrar ao mundo que existe um caminho melhor do que qualquer outro. O nosso propósito aqui é servir a Cristo onde quer que a gente esteja. É interessante porque, assim, eu acredito que um serviço, tem alguns serviços que são muito mais fáceis do que outros. Às vezes eu fico vendo assim, alguém que, a questão de trabalhar na rua, às vezes varrendo, debaixo de um sol quente. É um serviço muito pesado, muito difícil. Há alguém que trabalha
um trator o dia inteiro, debaixo faça sol, faça chuva, tá lá debaixo ali daquele, perto do motor. Tem serviços que são muito pesados. Tem outros que é mais tranquilo, o cara tá lá no escritório, né, tal, tudo de boa. E eu fico pensando assim, se a gente for analisar, é muito frustrante você estar num serviço que é pesado e ter outro que está num outro serviço que é mais tranquilo. Mas a gente tem que raciocinar da seguinte maneira: Deus precisa de pessoas, tanto para varrer as ruas, quanto para cuidar de uma casa, tanto para varrer as ruas para a nossa cidade ficar bonita, quanto para cuidar de uma casa enquanto aquelas pessoas trabalham. E essas outras pessoas que trabalham para outras que vão fazer outras coisas e assim por diante. Mas preste atenção, não importa onde você esteja nessa cadeia, se é lá na rua, ou se é na pia da cozinha, ou se é num escritório, ou se é em qualquer outro lugar, onde nós estivermos, o serviço que nós prestamos para Deus, ele vai ser recebido por Ele. Se onde você estiver, e ele vai ser recebido da mesma forma. E nós encontraremos o nosso propósito de vida, que é servir ao Senhor onde nós estivermos. Onde nós estivermos. Esse é o nosso propósito. Você, adolescente, pode ficar pensando: o que eu vou fazer? Será que eu vou para a faculdade? Será que eu não vou? Eu queria ganhar dinheiro, Pense o seguinte: Senhor, eu quero servir ao Senhor no melhor lugar. Me ajuda a descobrir qual é. Me ajuda a descobrir qual é. Dinheiro é detalhe. O Senhor traz para nós, nos sustenta com muito ou com pouco, isso aí é detalhe. É Ele que vai determinar isso. Mas se isso for a razão da minha vida, eu vou me frustrar demais. Sabe por quê? Porque 5% da população brasileira, por exemplo, tem muito dinheiro. Uma grande massa, a maioria, mais de 50%, tem pouco. Então a probabilidade da gente estar nesses 50% é muito grande. E a gente vai ficar o quê? Triste. Mas se o meu foco for servir ao Senhor, eu posso estar do jeito que estiver. Eu estarei sempre feliz, porque eu estarei fazendo as coisas dentro do seu propósito. Quando Jesus chamou Paulo, Jesus deixou bem claro para Paulo, lá no início, Atos capítulo 9. Deus disse para Ananias: fica tranquilo, porque esse cara que estava fazendo a igreja sofrer, eu chamei ele porque eu quero mostrar para ele o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Desde o início. Paulo chegou e já sabia: rapaz, eu fiz a igreja sofrer, perseguindo a igreja, e o Senhor da igreja agora me chamou para sofrer para ele. Eu vou ter que sofrer por ele. Mas Paulo entendeu isso. É interessante quando Paulo se despede da igreja na cidade de Mileto, ele fala para os presbíteros lá da cidade de Éfeso, ele tinha chamado a igreja de Éfeso, essa igreja que ele escreve essa carta. E ele fala, capítulo 20 de Atos, fala: não sei o que me espera, eu sei que é cadeia e prisão. Mas como será, eu não sei. Mas eu estou indo. Ele chega em Jerusalém e fala: não, chega em Antioquia e fala: vou para Jerusalém, que eu preciso ir. E o povo fala: Paulo, pelo amor de Deus, não vai não. O Senhor falou conosco aqui, vai dar ruim. O negócio vai ser ruim para você lá. E o povo chorando, e Paulo fala: gente, pelo amor de Deus, eu também sei que vai ser ruim. Agora vocês me chorando desse jeito, vocês aumentam mais ainda o meu sofrimento. Porque eu sei que eu vou sofrer. E agora eu vejo vocês sofrendo porque eu vou sofrer, aí eu sofro mais ainda. Faz isso não, vamos parar de chorar, porque eu sei que eu vou sofrer, mas esse é o meu caminho. Porque Paulo sabia que ele tinha que ir para Jerusalém, ele sabia que ele tinha que ser preso, ele sabia que ele tinha que ir para Roma. E foi tudo isso que aconteceu. Paulo foi preso, lá ele poderia ter sido solto em Jerusalém, mas ele apela para ir para Roma. E lá o camarada podia ter soltado, ele falou assim: rapaz, eu podia ter te soltado hoje, mas você apelou para ir para o imperador, então eu vou te mandar para Roma. E Paulo queria ser solto? Não, porque ele precisava ir para Roma e era preso que ele tinha que ir.
Sabe por que que Paulo faz tudo isso e ainda escreve aos Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Ele diz: eu aprendi a ser exaltado e ser humilhado. Eu aprendi a viver bem na fartura e na escassez. Sabe por quê? Porque Paulo, o tempo inteiro, ele estava procurando fazer a vontade de Deus. Às vezes, gente, mesmo nós adultos, ao invés de nos posicionarmos como Paulo, a gente se posiciona como eu contei para vocês lá com 5, 6, 8 anos de idade. Um menino mimado, que se não fosse a sua vontade, então ele não queria nada. Às vezes hoje eu me posiciono, olho para mim no espelho e falo: Rogério, pelo amor de Deus, você está com 8 anos ainda. Para com isso. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Se for sofrimento, eu vou passar. Porque o importante é estar dentro da vontade de Deus. É ela que nos alegra. Acredite, irmãos, não é a tranquilidade que as finanças podem nos dar. Não é o lazer que é gostoso de ter. Não são as pessoas. Não é nada disso. É Deus. Eu preciso procurar ver dentro da vontade dEle. Adolescente, o Senhor tem o melhor para a sua vida, mesmo que talvez não seja aquilo que você deseje fazer na faculdade e assim por diante. Jovem, o Senhor quer que você case com uma pessoa. Se você está procurando casar, tem gente aí namorando, né? Estou sabendo. Não se preocupe com questão de querer namorar ou isso ou aquilo. Não, se preocupe em servir a Deus, que Deus vai trazer o que é melhor para a sua vida. Pastor, se o melhor para a minha vida for você ficar solteiro. Rapaz, acredita. Ele sabe o que é melhor para você. Se você casasse, não ia dar ruim. Então, calma. Procura fazer o que é melhor para ele. O que é melhor para Deus. Procure fazer a vontade de Deus. E descanse. As outras coisas vão se encaixando tudo direitinho. Pastor, estou desempregado, estou procurando emprego, não está. Como é que acontece um negócio desse? Calma. O Senhor vai chegar, vai trazer na hora certa, mas você tem que estar procurando também. Se você não estiver procurando, aí é difícil. Aí Deus vai falar para você: vai lidar com a formiga, preguiçoso. Vai procurar. Mas o que a gente não pode é desesperar, porque o Senhor tem o melhor para nós. A segunda coisa que Paulo fala aí para nós, agora, nós podemos ver, é que qual a riqueza da glória da sua herança. Isso tem a ver com o que nós iremos receber e com o que nós somos também, gente. Olha, Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18, Paulo fala o seguinte lá: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim também tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro. Se eu sou irmão de Jesus, eu sou co-herdeiro com ele. Então tudo aquilo que é de Cristo é nosso também. E Paulo diz ali que o que nós iremos receber não se compara ao sofrimento que nós temos agora. Pedro vai falar também mais ou menos as mesmas coisas lá em 1 Pedro capítulo 1. Quando ele fala assim, irmãos, a herança que nós vamos receber lá não se compara ao sofrimento. Se a gente tiver que passar por sofrimento aqui por breve tempo, fique tranquilo. Porque não existe nada que se compara ao que nós receberemos do Senhor. Então, se você quer ser rico, você vai ser. Se você quer ter saúde 100%, você vai ter. Se você quiser ser bonito, você quer feio, não tem jeito, tá? Pensa nisso. Você não precisa nem mexer com plástica. Um dia você vai ser bonito também, porque nós vamos ter o nosso corpo tudo restaurado. Pensa só, né?
Deus vai levar nós para a lanternagem, vai arrumar tudinho. Não, melhor do que isso. Ele vai desfazer e fazer tudo novo. Então preste atenção. Se você quiser desfrutar, assim, viver uma vida tranquila, alegre, você vai ter isso também. Porque Jesus vai ser o nosso prazer, ele vai ser a nossa satisfação. Então preste atenção, gente. A herança que nós temos, ela é grandiosa demais. Ela é tudo aquilo que a gente deseja aqui, só que sem pecado. Imagina. Pastor, mas eu queria isso agora. Só se eu falar para você morrer, miserável. Eu quero agora. Calma. Se for no seu tempo, o único jeito é... Só se Deus falar, então tá bom, vou cortar o seio da terra agora, aí você vai ter. Não, mas eu queria agora aqui, no tempo de Deus. Se Deus quiser dar a nós um pouquinho dessa herança já agora, ele dá. Para uns ele dá uma saúde que eu vou te falar. 90 anos, subindo em pé de coqueiro ainda, descendo, não tem problema nenhum. Você fala, rapaz, eu estou com 40, só de eu ver aquele negócio ali já me deu uma labirintite. Tem gente que Deus dá uma saúde maravilhosa. Já é um pouquinho, né, da nossa herança aqui. Outros Deus dá riqueza. Financeira mesmo, de dinheiro. Para uns Deus quis chamar e dar isso. Para outros, Deus dá eloquência no falar. Tem outras pessoas que gostam de fazer o bem para todos e Deus dá essa disposição e esse privilégio de fazer isso. É um pouquinho do que mas lá nós vamos ter tudo isso. Agora, sabe o que nós precisamos fazer aqui? Se Deus te deu saúde, se você é desse que Deus deu saúde, mas não deu riqueza, use a sua saúde para servir o Senhor. Se Deus te deu riqueza, mas às vezes não te deu outras coisas, use disso. Seja alguém que tenha esse dom de contribuir. Se Deus não te deu saúde, não te deu riqueza, tudo, mas é aquele que você, é alguém que tem eloquência, use a eloquência para você falar aos outros, para você aprender da Escritura, falar do Evangelho. Mas descanse, porque aquilo que você mais deseja aqui, nós vamos ter um dia. Todos nós teremos. Agora, nós não só teremos uma herança, mas a palavra também nos ensina que nós somos a herança. Nós somos a herança. Isaías 49, versículo 15, diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não esquecerei de ti. Porque sabe por que Deus não esquece de nós? Nós custamos um preço muito alto para Deus, meus irmãos. O preço que nós custamos, cada um de nós custou, foi o sangue de Jesus derramado na cruz. É por isso que Paulo, no versículo 32 de Romanos 8, ele diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos daria juntamente com ele todas as outras coisas? Nós somos caros ao Senhor. Custamos o preço, o nosso preço é o preço do sangue de Cristo Jesus. Então, nós somos preciosos para o Senhor, não pelo que nós somos, mas por aquilo que Ele pagou por nós. Aquilo que Ele pagou por nós, que foi muito alto. Então, você pode ter certeza que nós somos essa herança do Senhor. Tem muita gente que fica achando que por estar passando por dificuldades, seja financeira, seja por problema de saúde, seja emocional, seja o que for, ele fica achando que Deus se esqueceu dele, ou que de repente Deus é injusto. Não há possibilidade disso acontecer. Nós vimos, Deus não se esquece de nós, e Deus não é injusto. Ele nos comprou pelo preço de sangue. Sabe o que a gente precisa fazer para evitar esse tipo de sofrimento nosso?
nós precisamos começar a pensar nas coisas lá do alto. Colossenses, no capítulo 3, Colossenses 3, Paulo vai dizer o seguinte, olha, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, irmãos, quando fala Cristo manifestar, é quando Ele voltar, nós então estaremos glorificados com Ele. Mas a gente precisa pensar nisso, parar um pouco de pensar nas nossas coisas aqui da terra e começar a pensar nisso lá. A gente conversa pouco sobre o céu. A gente tinha que sentar, logo, né, eu falei que quando nós voltarmos lá, é para a cozinha estar pronto primeiro que o templo, né? Porque aí a gente vai fazer aquela pamonhada maravilhosa para estarmos conversando. Imagina, sentado ali, descascando milho, ralando milho, conversando e falando do céu. Fala, gente, como é que vai ser isso? Olha, não sei, e uma música assim maravilhosa de fundo ainda, para a gente ficar pensando nas coisas do céu. E vocês falam, pastor, o senhor que estudou aí, na Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Não, irmão, sobre isso aí não fala não, mas eu imagino que pode ser desse jeito e de repente a gente esquece os problemas daqui e começa a conversar sobre as coisas do céu. Olha que tarde maravilhosa essa. Mas a gente precisa fazer isso mais. Porque a gente tem uma herança maravilhosa e a gente sofre por coisas aqui terrenas. E por último, meus irmãos, Paulo também ora a Deus para que a gente entenda a grandeza do poder de Deus. Isso aqui é interessante, porque é o seguinte, o nosso chamado, que é a primeira coisa que Paulo ora para que a gente consiga enxergar, a esperança do nosso chamamento, o nosso chamado, ele é passado, ele já aconteceu. E a nossa herança é futura. E o que liga o nosso passado, que Deus nos chamou, à nossa herança, sabe o que é? É o poder de Deus. O poder de Deus é o que liga um ao outro. Sabe por quê? Porque se dependesse de você e não de Deus, você teria confiança? Não, Deus me chamou para uma herança, mas eu preciso caminhar até ela. Eita, rapaz. Mas essa caminhada depende de mim? Eu sei que pode ter uns orgulhosos aí que pode bater no peito, não sei aqui, né? Talvez aqui não tenha, tomara que não tenha nenhum, mas aí no mundo pode ter que bata no peito e fala assim, eu consigo chegar. Porque eu sou um homem de fé, e a minha fé é inabalável, e eu consigo chegar. Pode acontecer o que for, leio a Bíblia todo dia, eu faço isso e faço aquilo, e bato no peito e falo, eu consigo chegar. Eu sei que pode ter alguns que pensam assim. Mas meus irmãos, cá entre nós, vamos ser sinceros. Se dependesse de nós, a gente cairíamos fácil. Mas ainda bem que a nossa fé, essa fé que eu posso bater no peito, às vezes dizer eu tenho, quem guarda ela é o próprio Deus. Porque se dependesse de mim, eu a perdia facilmente. É isso que Pedro, no capítulo 1, da sua primeira carta, versículos 5 ou 6, ele vai dizer, olha, vós que sois guardados pelo poder de Deus, Ele que guarda a nossa fé para a gente receber a herança. Então, o poder de Deus, por que Paulo ora para a gente ter noção, para a gente conseguir enxergar o poder de Deus? Para a gente conseguir descansar mais. Primeiro, gente, esse poder, ele é tão grande que ele ressuscitou Jesus. Ele é um poder que faz a pessoa voltar à vida. E é importante que a gente nós somos tão... A gente carece tanto de comprovação, né? Que quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15,
que ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo, ele diz, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. De fato, Cristo ressuscitou. Tem gente que está com medo aí de morrer ou acabou, que não tem ressurreição, que não tem vida depois da morte. Tem muita gente com medo disso. Lá na primeira carta ele está falando isso. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus ressuscitou conforme a Escritura já havia dito. E tem prova disso, viu? Ele foi visto por fulano, ele foi visto por cicrano, ele foi visto pelos 12, ele foi visto por mais de 500. Quer ver? Vamos abrir lá, 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz o seguinte, ó, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e o que ainda qual perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. É interessante que Paulo fala assim, ó, foi visto por 500 de uma só vez. É porque se fosse visto por 500 pessoas, cada um vendo uma vez, pode ser que os 500 mentissem, né? Falava assim, ó, não, eu vi o Senhor Jesus, você viu? Também eu vi. Ah, eu também vi. E na verdade ninguém viu nada. Podia mentir facilmente, né? Agora, 500 de uma só vez. Você está vendo isso? Não, eu vi. É o Senhor Jesus? É Jesus? É Jesus. Aí não tem, é mais difícil de mentir, né? Agora, se esses 500 também já tivessem morrido, Paulo podia falar assim, ó, não, eles viram sim. Mas quem que ia comprovar? Mas é interessante que Paulo ainda fala assim, ó, não, dos quais muitos sobrevivem ainda agora. Isso aqui é importante porque mostra para nós que é a impossibilidade de algo ser irreal aqui, né? Você sabe que por que as pessoas esperam alguém morrer para depois escrever uma biografia, né? É difícil ter uma biografia de alguém vivo. É porque se você escreve a biografia de alguém que está vivo, o cara pega lá, lê e fala assim, opa, isso aqui eu não fiz não. E aí ele pode dizer lá, fala, opa, isso aqui eu não fiz não, né? Então ele espera o camarada morrer, porque aí ele pode mentir à vontade. Mas quando tem gente viva ainda, é difícil, né? E Paulo fala, ó, desses 500 tem muitos que vivem ainda. E depois foi visto por mim, ó, depois foi visto também por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Então, irmãos, preste atenção, lá no nosso texto, fala que, olha, a riqueza do seu poder, como é que eu vou ter certeza da riqueza desse poder? O qual, primeiro, ressuscitou Jesus Cristo. Exerceu em Cristo, ressuscitando dentro de entre os mortos. Gente, preste atenção. Esse poder de Deus é o que vai trazer a você essa herança. Você não precisa duvidar. Você pode descansar, não depende de você nem de mim. A gente pode dormir tranquilo. É um poder que ressuscita Jesus dentre os mortos. Mas é importante que também esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o fez sentar, olha o versículo 20 do nosso texto, Efésios 1, 20. E fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus está lá. É desses lugares celestiais que nós somos abençoados. Ele está nos abençoando o tempo inteiro. Lembra do versículo 3 desse capítulo? Quando ele diz lá para nós, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. É onde Cristo está nos abençoando todos os dias, gente. Ele morreu por você e todos os dias ele intercede por nós. Todos os dias ele diz ao Pai, Pai, pode perdoar, porque eu morri por eles. Pai, o Senhor pode conceder isso, porque Ele está pedindo isso no meu nome. Eu quero que Ele tenha isso. Imagina, gente. O poder de Deus que o colocou lá. É interessante também a gente pensar que
poder que o fez sentar é para que ele dominasse sobre tudo. Olha aí o versículo 21 do nosso texto, quando ele diz, e o colocou acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Sabe por que é importante a gente entender aqui? Que Jesus tem todo o poder. A gente não precisa ter medo do diabo. Tem gente que tem medo do diabo. Ah, tá escuro ali e tudo. Não, eu não vou lá não, que eu tenho medo do diabo. Diz que tem uma história que o camarada estava deitado lá e dormindo sozinho na casa, de repente as janelas abrem, né? E ele começa a ficar com medo assim, meu Deus, será quem que é, né? E a janela começa a abrir lá, a fazer aquele vento, começa a fazer um barulho, ele pergunta, quem que é? E aí aquela voz responde, fala, é o diabo. Aí ele, não, achei que fosse alguém vivo. Isso aí tá tranquilo. Virou pro lado e dormiu. Pastor, não pode brincar com isso. Não estou brincando, não. A gente não pode zombar. E isso não é zombaria. Zombar a gente não pode. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente pode ficar tranquilo. Porque todas as forças espirituais do mal estão no domínio de Jesus. Você tem que entender uma coisa. O diabo, eu falei hoje de manhã. O diabo desse mundo é o diabo de Deus. Porque ele não existe à parte de Deus. Deus criou todas as coisas e o mundo criado é de Deus. E esse diabo que está aí, Deus tem domínio sobre ele. Você lembra da vida de Jó? Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele. Permitiu que tocasse nas coisas. Permitiu que tocasse na saúde somente, né? Nas coisas, na família. Mas para tudo o diabo precisava de permissão. Preste atenção. O Jesus que está à direita de Deus Pai, ele é todo poderoso. Eu vou ter medo do quê? Do que eu preciso ter medo? De nada, meus irmãos. Nada. Ele domina sobre tudo. Se você estiver enfermo, ele domina sobre a enfermidade. Se você tiver medos, ele domina sobre tudo isso, sobre as tempestades, sobre tudo na vida. Ele tem um domínio de tudo. O nosso pior inimigo ele venceu, que é a morte. Então nós podemos descansar. E por último, é importante aí o versículo 22, que ele diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Meus irmãos, se Cristo é o cabeça, nós sendo o corpo, a igreja, a gente precisa entender que quem nos direciona é o Senhor. Quem nos direciona é o Senhor. E eu preciso ouvir a cabeça. Porque é lógico que eu penso que na tomada aqui na minha frente tem choque. Mas se o meu dedo quiser ter vontade própria e enfiar o dedo lá, eu vou sofrer? Vou ou não vou? Sabe, é mais ou menos assim que a gente funciona. Nós somos membros de um corpo. O problema é que Jesus está dizendo para a gente, não é assim, não vai por aí, não faz desse jeito. Aí tem um membro que é teimoso e quer fazer do jeito dele. Vai lá e soca o dedão na tomada. E ele sofre sozinho? Sofre não. A gente sofre junto. A gente sofre junto. Quando nós caímos em pecado, e a igreja toda percebe isso, a igreja sofre. Pastor, eu não sofro não. Eu sou durão. Eu acho que você não entendeu o que é ser igreja, então. Porque igreja é ser um corpo. Para você entender bem, chega na sua casa, então, chama o dedinho na quina da parede, lá assim, da mesa, que você vai ver o que é o seu corpo inteiro sofrer por causa de um membro menor que seja.
A gente sofre, gente. Então, Cristo ser o cabeça, isso, a gente precisa entender isso. Eu preciso buscar nele, entender. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso acordar todos os dias. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E muitas coisas que Jesus vai querer que a gente faça, não vai condizer com a nossa vontade. Às vezes ele vai falar assim para a gente, ó, vai lá, pede perdão pelo que você fez com aquele irmão, que aquilo lá está errado. Aí a gente que é orgulhoso fala assim, não vou não. Não, Senhor, eu sei que a gente precisa perdoar, mas o tempo cura tudo. Mentira. O tempo não cura tudo, não cura nada. Quem cura é Jesus. Então, se você quer ser curado, você vai ouvi-lo, porque aí sim tem cura. Às vezes ele vai dizer, não, abra mão de tudo, do seu sonho, dos seus planos, você quer fazer isso daqui? Abra mão disso para vocês. Lembra do jovem rico? Rapaz, esse dinheiro tem sido um Deus na sua vida. Pega esse dinheiro, dá aos pobres, vende tudo que você tem e vem me seguir. Às vezes Jesus vai dizer isso para nós, abre mão de tudo isso. É óbvio, né, que para ser crente você não tem que abrir mão de dinheiro. No caso do jovem rico lá, é porque o Deus dele era o dinheiro, né? Então arranca esse Deus da sua vida. Tanto é que 2 capítulos para frente, ele encontra Zaqueu e não fala para Zaqueu, que era um homem rico, também vender todas as coisas. Pelo contrário, né? Então não é esse o problema. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que Jesus muitas vezes vai nos dizer algo que a gente não quer, mas a gente precisa ouvi-lo. Irmãos, se Deus iluminar os olhos do nosso coração, para nós vermos o propósito pelo qual Ele nos chamou, para que a gente consiga enxergar lá na frente a nossa herança, para que a gente consiga entender o poder de Deus que nos guarda durante essa caminhada dentro da vontade dEle até chegarmos lá. Com certeza, meus irmãos, nós vamos começar a colocar os nossos olhos no lugar certo e começaremos a fazer a coisa certa. E com certeza, você pode ter certeza de que nós viveremos dias mais felizes aqui neste lugar. Vamos colocar de pé e orarmos ao nosso Deus. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia que o Senhor fala aos nossos corações. Que esta palavra, Senhor, possa ser confirmada, não por causa de quem a fala aqui verbalmente, mas por causa do Senhor, da Tua palavra escrita e proclamada neste lugar. Que os nossos olhos consigam enxergar de verdade o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. O final da caminhada, que é a nossa herança, e o poder que nos sustenta até chegarmos lá. E que assim, ó Deus, descansados no Senhor, a gente possa procurar fazer a Tua vontade, na esperança de que um dia tudo irá se resolver e na confiança de que o Senhor guarda a nossa fé e nos capacita. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Só quero agradecer